que é prosperidade espiritual, gente? Eu não vou demorar não, é brincadeira. Prosperidade espiritual, o que é, gente? Não importa o quanto você tem, não importa o quanto você alcança, você continua pobre de espírito. Sabe como prosperidade espiritual se manifesta? Dependência de Deus, fome de Deus. Prosperidade espiritual eu tenho as coisas e as coisas não me têm. Prosperidade espiritual eu tenho todas as coisas e vivo como se não as tivesse. Satisfeito em Cristo Jesus. A minha satisfação está nele. Fome de Deus. Alguém próspero espiritualmente. Eu já entrei na casa de gente que tinha pouco recurso. Se tem uma coisa que eu me deparo com a igreja lá em Angola, em Moçambique, vim de lá tem pouco tempo. Você entra em casas que falta um monte de coisa, até reboco na parede, a parede de barro, parede de barro. Mas que ambiente de paz, que ambiente de alegria. Aí você começa a ouvir o anfitrião, a anfitriã da casa, fome de Deus, fome de Deus, dependência de Deus, vida de intimidade com Deus. Isso é prosperidade espiritual. Se você não tiver essa, nenhuma das outras 3 expressões vai prestar, vai servir para o reino de Deus. Essa é a mais importante, é o fundamento, é o ponto de partida. Prosperidade espiritual, isso está ao alcance de cada um de vocês. Saiam daqui hoje mais desejosos em desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Eu já tive oportunidade, irmão, de sentar com gente que vive num ambiente que nós chamaríamos de ambiente de falta, de muitas escassezes. Mas você começa a conversar e você sai dali querendo conselhos. Gente que você procura para tomar uma decisão, mesmo a vida não sendo uma expressão dessa prosperidade financeira, mas é cheio do Espírito Santo, tem sabedoria, talvez não estudou nem até a 6ª série, mas tem sabedoria que é fruto do quê? De uma vida de devoção ao Senhor. Meu irmão, como é bom andar perto de gente que anda com Deus. Como é bom andar perto de gente que quando saiu de casa, saiu de um tempo com Deus. De gente que ama a opinião de Deus, que é amigo de Deus. Eu quero ser esse tipo de pessoa e você deve desejar também. Andar nessa terra como um amigo de Deus. Isso é prosperidade espiritual. Prosperidade na alma. Prosperidade na alma. Prosperidade na alma. Para você que gostaria de ter uma definição sobre o que é a sua alma, seus pensamentos, sentimentos e vontades. Pensamentos, sentimentos, vontades. Sua alma. É ali que estão as suas emoções. No seu espírito, como eu disse, a obra gloriosa de Jesus já está pronta. Mas você tem uma alma e habita num corpo. Isso é um desenho para nós. É um desenho para nós do tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo da velha aliança é um desenho para nós do que nós somos hoje plenamente. O tabernáculo da velha aliança é um exemplo para nós, um desenho. Como que era o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão? Santíssimo lugar, santo lugar e átrio. Nós também somos tabernáculos de Deus. Na verdade, nós somos o verdadeiro e pleno tabernáculo de Deus. E nós temos um espírito, que é onde Deus habita, santíssimo lugar, santo dos santos. Nós temos uma alma, que seria o santo lugar. E nós temos um átrio, que é a parte do templo que tem acesso com o mundo lá fora e com a presença no santíssimo lugar, com a parte de dentro, que é o nosso corpo. Então, prosperidade, como disse João, é essas 3 áreas sendo abençoadas.
aquilo que está no nosso interior transbordando para as nossas emoções também. Você conhece alguém que é um gênio intelectualmente, um poço de conhecimento, mas emocionalmente doente? Eu já me vi nesse lugar. Não se sinta acusado. Eu já me vi nesse lugar. Eu já foquei muito nas coisas espirituais de um jeito desordenado, negligenciando a minha vida emocional, porque quem é espiritual também cuida da vida emocional. Talvez hoje você precisa sair daqui e ter mais zelo com a sua terapia, procurar um homem de Deus, terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, procurar um discipulado, uma mesa, alguém para você se aproximar, mas ouvir conselhos, cuidar das suas emoções, porque eu já me vi nesse lugar de ter várias informações dentro de mim, de ser um poço de informação, mas a minha vida doente emocionalmente. E o mundo lá fora não vai poder ver com facilidade Cristo em você se as suas emoções não forem saradas, meu irmão. Porque o homem espiritual, ele não compreende as coisas espirituais. O homem espiritual não compreende as coisas espirituais. O homem carnal não compreende as coisas espirituais. Quem é carnal? O mundo. O mundo não vai compreender a sua vida de oração porque você diz que ora. O mundo não vai compreender que você é um cristão pela sua vida de leitura da palavra. Se as suas emoções estão desordenadas, se as suas relações com as pessoas estão desajustadas, se as suas relações estão quebradas. E tudo bem, porque isso não é uma sentença. Diga comigo, não é uma sentença. Aleluia. Porque Deus se interessa em curar suas emoções. Mas tem que ser aquela árvore plantada, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que deixar Deus trabalhar. A árvore plantada no Senhor, deixa Ele cuidar das suas emoções. Deixa Ele mexer. Permanece ali, deixa Ele trabalhar. Tem hora que dói mesmo. Mas Ele está arrancando coisas que não pertencem a você. Deixa Ele mexer nas suas emoções, porque o mundo, ele vai ver Cristo no santo lugar e no átrio. O mundo vai ver Cristo na sua maneira de se comportar, no seu testemunho. Alguns aqui, acho que muitos aqui, são pessoas espirituais. Gente espiritual, eu consigo olhar para alguém com a vida toda emocional, toda bagunçada, desequilibrada, sem a paz, sem prosperidade na vida emocional, e eu consigo ver, cara, essa pessoa ama Jesus. Ele ama Jesus, ela ama Jesus, eu consigo ver. Quem aqui já viu gente assim, que você fala assim, quando você pensa em desistir da pessoa, você fala, não, ela ama Jesus. Eu vejo o Espírito Santo ali dentro. Tem que ficar fazendo assim às vezes, mas eu vejo. Porque nasceu de novo. Um homem espiritual olha para essa pessoa e testifica, compreende. Agora, meu irmão, para o cumprimento do seu chamado, para o cumprimento do seu propósito, para a construção da sua família, seus filhos precisam ver sua espiritualidade nas suas emoções. Sua esposa, não obriga a sua esposa a ser uma profetisa 24 horas que discerne o mundo espiritual, não, irmão. Sua esposa não tem que ficar no espírito para conseguir ver em você um homem de Deus, não, hein? Ela tem que ver nas suas emoções, porque ela carece de emoções supridas através de você, inclusive. Ela carece de ser abençoada através das suas emoções saradas. Porque se as emoções não forem saradas, você vai machucar a sua esposa. Percebe como a gente precisa de ter prosperidade nessa área? Dá atenção para isso. Enche a sua mente da palavra. Olha, você é produto da sua mente. Você é produto da sua mente. A maneira que você age, a maneira que o que você quer, não. O que você quer nem sempre, principalmente para um crente, porque o crente ele pode querer o que o Espírito Santo quer. Ele quer, mas ele não consegue fazer. Quando você não está cheio da palavra, quando você não está cuidando daquela prosperidade espiritual também,
Você vai querer fazer a coisa certa, mas na hora da adrenalina, da urgência, vai fazer a coisa errada. O crente, ele quer fazer a coisa certa. Mas por que você faz a coisa errada? Porque aqui está cheio do velho. Você nasceu de novo, mas a mente ainda continua pensando errado. Você é resultado da sua mente. Enche essa cabecinha da palavra. Seu filho, meu filho é resultado do que eu deposito nele. Todos nós fomos uma criança com um HDzinho zerado, que os nossos pais, as pessoas à nossa volta foram colocando informações, né? Quantos aqui tiveram que nascer em Cristo Jesus e ser curado de informações erradas que os seus pais colocaram? Coisas irresponsáveis que os pais disseram. Eu quero e eu desejo que a sua vida seja um produto da palavra de Deus. E pode ser, viu? Pode ser um produto da palavra de Deus. Prosperidade física. Como que prosperidade física se resume? Comer bem, dormir bem, exercitar bem. Se você achou que ia escapar dessa noite, pega o teu aí. Obrigado, irmão. Ah, Deus não se importa com a minha saúde física. Não. Claro que se importa. Como é que você vai cumprir o que Ele te chamou para fazer? Está aguentando nem andar. Não tem fôlego nem para correr atrás do seu filho. Não tem fôlego para brincar com seus filhos. Você tem uma doença. Eu creio que o Senhor pode te curar. Glória a Deus. Em nome de Jesus você receba cura. Agora você não está doente. A sua doença é falta de zelo com a sua saúde. Responsabilidade sua. Pastor, eu gostaria, mas não posso, porque eu tenho uma enfermidade. Ok, tudo bem. Mas a maioria de vocês aqui não está se enquadrando nisso não. A maioria de vocês aqui come mal, dorme mal e exercita mal. Aí depois, eu não entendo porque que eu estou tão estressado. Mãe, comendo porcaria o dia inteiro. Comendo mal, dormindo mal. Deus se importa com isso, porque Deus tem um propósito para cumprir por meio da sua vida. Deus te deu uma mensagem. E como um grande pregador disse, teólogo, Deus te deu uma mensagem. E Deus fez você um cavalo para carregar essa mensagem. Se você morrer, se você adoecer por negligência sua, a mensagem vai deixar de ser entregue como deveria ser entregue. Cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde. Esse aqui, a faca, a espada está cortando para vocês e cortando para mim também. Eu tenho 5 meses que eu não faço exercício direito, que eu não como direito. Então eu sou o primeiro que estou precisando da obra do Espírito Santo na minha vida e vergonha na cara essa semana, em nome de Jesus. Mas quando foi para mim, todo mundo falou amém. Pronto. Gente, vocês têm que se converter, seus acusadores. Quando foi para mim, metade da igreja, amém. Quando eu estava falando de vocês, não tinha um amém, eu não sei o da irmã ali. Cria vergonha nessa cara de vocês, gente. Amém para todo mundo, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Prosperidade física, irmão. Você deve isso aos seus filhos, viu? Seus filhos estão aprendendo a comer. Seus filhos estão aprendendo se eles vão priorizar exercício físico através da sua vida. Homem, você é homem, você não tem nem direito de ser fraco. Nasceu homem, você não tem direito de ser fraco e mole. Não tem. Porque é obrigação sua ter saúde para defender a sua casa. Não é ter braço de 40 centímetros, não. Não é ter o shape, não. É sobre saúde que eu estou falando. Já falei isso aqui. Se hoje, imagina a cena, você está no engarrafamento, seu filho de 4 anos, 7 anos de idade, 5 anos, seu filho, sua filha engasga. Você está no meio de um engarrafamento. Você está ali, na altura do Parque Alfred, e o hospital mais próximo é a Santa Casa. Tu aguenta
colocar o teu filho no colo e sair correndo? Pronto, essa saúde que você tem que ter. É igual cinto de segurança. Homem é cinto de segurança, a gente espera não precisar usar, mas se precisar ele tem que estar lá, pronto para se posicionar com testosterona pela sua casa e pela sua família, para proteger os seus filhos, para proteger a esposa, para carregar a mulher se for preciso. Então, cuide da sua saúde física, para que você possa cumprir melhor o seu propósito. Por último, e eu vou gastar muito pouco tempo aqui, prosperidade financeira. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Percebe que o verso que estamos lendo no final, falando de prosperidade financeira, ele se conecta com a primeira expressão de prosperidade, que é dependência de Deus. Olha isso aqui, lembra-te do Senhor teu Deus. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Glória a Deus. Prosperidade financeira começa com dependência de Deus, com uma vida que permanece se lembrando do Senhor, mesmo quando o salário cai na conta, que permanece priorizando o reino de Deus quando o recurso chega. Eu tenho uma mensagem que está lá no Spotify, eu não vou lembrar o nome, mas eu falo especificamente da necessidade da igreja aprender a ser fiel a Deus na fartura, porque a gente só ensinou a igreja a ser fiel a Deus na falta. Parece que a gente nem acreditava que crente podia dar certo em alguma coisa. Mas a Bíblia também nos ensina a ser fiel na fartura. Paulo diz, eu sei viver na falta e eu sei viver também na fartura. Eu sei não me perder quando eu sou abençoado. E está faltando crente aprender a viver nesse lugar, viu? Porque eu conheço de gente que é uma migalha que chega de bênção, ele já se desvia, já perde o foco. O texto diz para nós, honra ao Senhor com as primícias, com a primeira parte. A vida de alguém que coloca as suas finanças no reino de Deus é a vida de alguém que é sócio de Deus. E o negócio de Deus nunca quebra, irmão. É muito bonito você ser empresário e falar, Deus é o meu sócio. Mas se Deus é o seu sócio, você não tem problema em tirar tempo para Deus? A sua empresa não te rouba da sua família? E os seus recursos estão à disposição do reino de Deus? Se essa não é a realidade, é só um discurso bonito para vender uma imagem de uma empresa gospel, que se importa com o reino de Deus. Porque a empresa que se importa com o reino de Deus, a sua família tem você quando ela precisa. Semanalmente você tem tempo com a sua família, você tem tempo com Deus, e as suas finanças estão à disposição do reino de Deus. Senão é só discurso bonito. Deus é meu sócio, então Ele pode fazer retiradas na sua empresa, financeiras, de tempo. Primícia, eu não concordo com isso, mas você dá primícia. Talvez você não está dando prioridade. Primícia pode se expressar por meio de dízimos. Talvez você não está dando prioridade ao Senhor, mas primícia para o mundo você está dando, você pode ter certeza disso. Todos os meses, você concordando com isso ou não, você primicia na vida do governo, dando a César o que é de César, os impostos, para a manutenção do Estado. Para a manutenção do Estado e dos chefões do Estado, que a gente tem que alimentar muita gente, né? Nós tem que bancar o padrão de vida de milionário de muita gente no governo, né? Mas você concordando ou não, você está lá. Aí talvez você diga, pastor, mas isso eu sou obrigado, se eu pudesse eu não dava. Talvez você é daquele
que adere à frase imposto é roubo. Só dou porque não tem jeito. Tudo bem. Eu vou te falar de uma outra primícia que você dá. A primícia do entretenimento. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem internet em casa, levanta a mão. Fica acanhado não, que eu sei que tu tem. Quem usa internet aí no celular, em casa? Celular também? Ok. Pode abaixar a mão. A maioria de vocês é creditado direto no seu cartão. Porque vocês não concebem a ideia de ficar sem internet. Como é que é lá na sua casa quando a internet falta? Esqueceu de pagar a conta. Como é que fica? É um desespero. Como é que vive agora? Lá em casa a Alexa ajuda a gente com as tarefas. Aí a Alexa fala para as crianças: é hora de comer. É hora de trocar para ir para a aula. Quando não tem internet, a gente fica quase que olhando para a cara do outro assim, ó. O que a gente tem que fazer mesmo? Fica o desespero dentro de casa. Acabou a internet. Você não vive sem. Está arriscado você tirar de alguma coisa que é prioridade só para ter internet. Você não vive sem internet. A internet é a sua prioridade. Não estou dizendo que é errado. O problema é quando você é assim com a internet e não é assim com o reino de Deus. Quer mais uma? Quem aqui tem streamer em casa? Streamer, Netflix, Prime, Disney, Amazon, vai pegar você também. YouTube, levanta a mão aí. Eita, eu estou quase montando uma streamer gospel, porque dá dinheiro, olha o tanto de gente que tem. Mais de 90%. Mais de 90%. Responde para você mesmo. É creditado direto no seu cartão, né? Hein? O que é isso? Prioridade. Você não concebe a ideia de gerar um boleto, porque você pode esquecer, deixa lá. Meus 15 real para Disney não pode ficar sem. Meus 9,90, sei lá, já foi tempo que era isso, né? Meu 19,90 para Netflix, inegociável. Direto no cartão. Mas quando a gente fala de primícia na igreja, tu arrepia. Eu não estou te entendendo. Quando a gente fala de você ser fiel a Deus com as suas finanças, você fica arrepiado. Você fica com raiva de mim. Mas o imposto você não deixa de pagar e não pode. O seu entretenimento, ele é prioridade. De fato, você vive ele como primícia. Se você mora num condomínio, você dá o seu dízimo do condomínio todos os meses, né? Ah, mas o condomínio, o prédio é meu. É seu, mas você tem que pagar uma taxa de condomínio, porque você usa coisas lá que é de todo mundo, e aquilo precisa de manutenção. Eu já falei várias vezes e vou repetir de novo. A questão do dízimo, a questão da primícia, não é uma questão apenas espiritual, é também, sobretudo é, mas é lógico, gente. Teimar com isso é uma questão ilógica, não tem como. Porque você não questiona a manutenção do seu prédio, mas você quer questionar a manutenção da igreja que você usa e diz que aqui a sua vida está sendo mudada. E diz que aqui você é abençoado. Você está sendo mesquinho. Por quê? Porque você impede que outros sejam alcançados ou que a obra avance, permitindo que outros sejam abençoados. Então, seja fiel a Deus, priorize nas suas finanças no reino de Deus. Mas, por favor, não tenha só essa prosperidade aqui não. Prosperidade financeira não é ter muito dinheiro, inclusive, é ter equilíbrio, saúde. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não é próspero, porque gasta mais do que tem, vida financeira desequilibrada. Eu conheço gente que ganha 1 salário, que ganha 2 salários, que ganha 3 salários, e eu considero próspero. Por quê? Porque a vida financeira vive em paz, vive equilibrada. Isso é alguém que vive prosperidade. Tem gente que tem 30 salários mínimos, mas dorme com a cabeça quente todos os dias, dorme ansioso porque a vida financeira está toda bagunçada. Então prosperidade não é ter muito dinheiro, é ter tudo certo, tudo no lugar, nada quebrado.
Então você talvez não precise que Deus te dê mais dinheiro. Você precisa que Deus te dê mais sabedoria. Você precisa que Deus te faça um melhor administrador.